Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado da nossa terça-feira, dia 28 de novembro, dia de Champions League Brasileirão Série A. Então, vem comigo. Turma, vamos embora começando com um joguinho da Liga dos Campeões da Ásia. Mas antes, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos embora que hoje é sem enrolação. Navabarro, acho que é assim que pronuncia, contra Al Hilal. Al Hilal é o primeiro e esse time é o segundo. E lembrando que passa direto somente um time por grupo. Os outros segundo colocados vão disputar algumas vagas. Então é muito importante o Al Hilal vencer, beleza? Por isso, Al Hilal, para vencer uma boa pegada, eles tiveram um confronto, deixa eu ver se aqui mostra o último confronto deles, que foi na casa do Al Hilal. O Al Hilal vem de 5 vitórias consecutivas, tá? É realmente um time que se encaixou bem com o Jorge Jesus. Não tem aqui os últimos 5 confrontos deles, mas eu vou pegar aqui no celular somente para trazer a informação completa para vocês, tá? O Al Hilal, ele jogou contra esse time e foi 1-1 na casa do Al Hilal. Então foi um jogo chatinho. Eu tava querendo trazer porque eu lembro desse jogo, foi um jogo chatinho. O Al Hilal, ele começou perdendo e foi buscar um empate. No último lance do jogo, eu peguei o mais de um gol e meio, peguei a chance de dupla casa nesse dia, no ao vivo. Então, é um time chato, mas o Al Hilal jogou mal. Eu acho que, se eu não estou enganado, foi o último jogo de Neymar em campo. Deixa eu ver se Neymar jogou. Foi esse mesmo, o último ou penúltimo jogo de Neymar em campo, que ele até levou um amarelo, todo mundo ficou muito puto com o Neymar. Mas foi um jogo bem chato. Foi naquela época ainda que o time estava se adaptando ao Neymar e, infelizmente, ele se machucou. Enfim, aqui eu vou sim indicar para vocês a vitória do Al Hilal e esse jogo é 1h da tarde, beleza? E agora, meus amigos, Champions League na veia, praticamente todos os jogos da Champions, só o do Young Boys que eu não vou trazer para vocês, tá? Mas vamos embora. Lazio contra Celtic, 2h45. Tô com o celular na mão pra gente ficar vendo as classificações. Lazio 7 pontos, Celtic 1 ponto. Se Lazio vencer, vira líder do grupo, pelo menos até o jogo do Atlético de Madrid. Então Lazio para vencer é uma boa e eu vou indicar para vocês Lazio, que na Champions League já tem 7 pontos, como eu falei. Ele vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Mas quando o Lazio jogou contra o Celtic, na casa do Celtic, Lazio meteu 2-1. Então, se um time que quer passar para as oitavas de final de Champions League consegue um resultado na casa do adversário, tem que somar os 3 pontos em casa também. Lazio para vencer é a minha melhor opção. Se você quiser a chance dupla ou empate nula para fechar bilhete, também é uma boa, beleza? Shakhtar Donetsk contra a Antuérpia, jogamos também 2h45. O que é que acontece? O Shakhtar tá com 6 pontos, venceu o Barcelona, né, no confronto contra o Barça pela Champions League, e isso deu uma vida para o Shakhtar. Então, se o Shakhtar vence o Antuérpia, Shakhtar bate 9 pontos, que é o mesmo número de pontos do Barcelona e do Porto. Então, o que acontece, turma? Se a gente tem um Shakhtar que, podendo vencer, vai alcançar o mesmo número de pontos de Barça e Porto, poderemos trabalhar com alguma coisa a favor do Shakhtar. O Antuérpia é um time que tem 0 pontos, perdeu para todo mundo, então não deve ir para esse jogo focado na Champions, e já pensando no campeonato belga, que é o campeonato que ele vai ter que focar nessa temporada. Porém, Shakhtar ganhou do Barcelona, jogou bem, mas ele jogou por 2 bolas, né? Uma ainda teve uma defesa de Testégio e jogou muito retrancado. Contra o Antuérpia, ele vai ter que propor jogo. Então, eu prefiro ir na chance dupla casa a 1,29, porque eu estou resguardado com empate. Se der empate, a gente tem uma boa odd ainda para fazer uma dupla ou para fazer uma tripla, beleza? Então, a minha recomendação para esse jogo é Shakhtar ou empate. Quem quiser ir na vitória, pode ir, mas eu prefiro ir um pouco mais resguardado. Champions League, grupo da morte, Milan e Dortmund, que preenchem um grupo com PSG e Newcastle. O Milan tem 5 pontos, Dortmund tem 7 pontos. Quem diria, né, que o Dortmund conseguiria acordar na Champions League? Literalmente é o grupo da morte, é o grupo que está mais embolado. O primeiro é o Dortmund com 6, segundo é o PSG com 6, terceiro Milan com 5 e quarto Newcastle com 4. No final dessa rodada poderemos ter Newcastle em primeiro, poderemos ter Milan em segundo, então vai ser uma rodada bem interessante para esse grupo. Como eu falei, Milan está em terceiro com 5 pontos, Dortmund em primeiro com 7 pontos, confronto direto, quem vencer já praticamente fica um pouco mais da classificação, mas esse é um grupo que vai ser jogado até a última rodada. O Milan, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Dortmund, 3 vitórias e 2 derrotas, contando com a vitória bem interessante contra o Borussia Mönchengladbach. O Dortmund começou perdendo por 2-0 e foi buscar a virada ainda no primeiro tempo, aquele padrão de campeonato alemão que a gente curte. E para esse jogo, eu vou no mais de 1,5 gols. Confronto direto. Dortmund é uma equipe que gosta de ter bola, gosta de atacar pelas laterais com seus velocistas, gosta de propor jogo
e propor no jogo, ele deixa jogar também, é um time que joga e deixa jogar. Então esse mais de 1,5 a 1,29, para mim, é uma excelente opção para fazer uma dupla ou para fazer uma tripla para esse jogo que é às 5 horas da tarde. Barcelona contra Porto, confronto de líderes. Aqui o pior dos resultados para os dois, né, no caso, seria um empate. Porque se eles empatarem, eles vão para 10 pontos, ficam no aperto ainda, caso o Shakhtar vence e vai para 9 pontos. Se o Barcelona vence, vai para 12 pontos. Se o Porto vence, vai para 12 pontos e já fica praticamente classificado. Então, jogo de vida ou morte para ambas as equipes. Barcelona se complicou no meio da semana. Ele empatou aqui com o Rayo Vallecano, fez um gol no finalzinho com... não lembro quem foi. Eu acho que seria gol de Lewandowski, mas foi gol contra. Então o Barça vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. E o Porto, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Barcelona para vencer é uma boa? É, mas eu não estou confiando no Barça. É um time que não está mostrando bom futebol. Desde que o Barça perdeu para o Shakhtar Donetsk, que eu abri o olho e fiquei um pouco mais receoso, deixando para trabalhar com o Barça no ao vivo. Essa vitória do Barça aqui pro Alavés foi de virada, se eu não estou enganado. Essa vitória aqui do Barça pro Real Sociedade, um gol no finalzinho. Então o Barça é um time que está demorando para começar a entrar no jogo. Para esse jogo, o mais de 1,5 é uma boa, tá? A 1,24. Mas eu particularmente vou tentar trabalhar nesse jogo no ao vivo, com vitória a favor do favorito. O favorito que eu falo é o time que tiver melhor jogando bola, com gol limite. Então é um jogo que para mim vai ter mais oportunidades, ou se não tiver, né? Mas é um jogo que eu vou querer esperar mais para trabalhar no ao vivo. Feyenoord contra Atlético de Madrid jogando muita bola, tá? Atlético de Madrid, 8 pontos, primeiro colocado. Feyenoord, 6 pontos, terceiro colocado. Jogo bom, o Atlético de Madrid venceu por 2-1 na casa do Atlético de Madrid, acho que foi de virada também, vou ver aqui com vocês bem rapidinho. Foi 3-2 na verdade, tá? O Atlético de Madrid levou um gol, virou, levou a virada e depois virou e ficou por isso, então foi 3-2. E aí foi um jogo pirotécnico. O time de Simeone deixou de ser um time retranqueiro, é um time que agora tá gostando de ter a bola, tá gostando de propor jogo. Vou ficar no mais de 1,5 gol, tá? Foi 3-2, como eu falei para vocês, o primeiro jogo. São duas equipes que precisam da vitória, então esse mais de 1,5 gol é uma boa opção. Ambas marcam ou mais de 2,5 também é uma boa, mas aí é para quem quer arriscar um pouco mais. Quem quer um pouco mais de segurança vai somente no mercado de gols. City contra RB Leipzig, os dois times que já estão classificados, tá? Os dois times de baixo, que são Estrela Vermelha e Young Boys, não conseguem mais alcançar. Porém, aqui temos um confronto para ver quem vai passar em primeiro. Se o City vence, já garante a primeira colocação e joga o próximo jogo da Champions League com um time misto. Então, é interessante a vitória do City, porque passar em primeiro é importante para não pegar um Real Madrid, não pegar um Bayern de Munique, não pegar um, sei lá, Barcelona nas oitavas de final. Então é sempre importante você passar em primeiro para ter esses confrontos mais difíceis, mais para as quartas ou semi de final. Por isso, eu vou de vitória do Manchester City a 1,35. PSG contra o Newcastle, o grupo da morte, né, junto com Dortmund e Milan. PSG com 6 pontos, segundo colocado. Newcastle, 4 pontos, quarto colocado. Lembram daquele jogo do PSG e Newcastle na casa do Newcastle, né? 4-1, os caras dando sangue, perderam um pouco do foco e do fôlego, mas voltaram a jogar bem, lógico, o Newcastle e o PSG também, tá? PSG são 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, e o Newcastle 3 vitórias e 2 derrotas também nos últimos 5 jogos. Dito isso, temos um confronto difícil, um confronto que já mostrou que vai ser um confronto que vai ter uma grande rivalidade daqui para frente, que são duas grandes equipes que provavelmente permanecerão sempre na Champions League. O Newcastle veio para ficar, né? O PSG todo ano tá na Champions, ele disputa um torneio mais fraco. E aí, é um jogo que eu vou ficar de olho e vou indicar para vocês o mais de 1,5 gol. Foi 4-1 o primeiro jogo. O PSG, se vencer, ele vai assumir a ponta, vai ficar com 9 pontos, dependendo do jogo do Dortmund, que vai ser mais cedo. Newcastle vencer, vai para 7 pontos, toma a frente do PSG, então é um jogo que tem tudo para ser bem aberto. Mais de 1,5 gol a 1,23, eu tô dentro. Profeta, a vitória do PSG. Não vou trabalhar a favor de resultados, pelo menos de pré-live, nem para o PSG, nem para o empate, nem para o Newcastle. Eu prefiro no mercado de gols. E para finalizar, Vasco da Gama contra Corinthians, 9h30 da noite. Depois de ver vários jogões da Champions League, vamos encerrar o nosso terçol com esse jogaço de bola. Vasco contra Corinthians. Vasco que, para mim, não cai, tá? São 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, 80% de aproveitamento. E o Corinthians vem de uma lapada pro Bahia, perdeu por 5-1 dentro de casa. Foi um placar histórico, tanto pro Corinthians dentro de casa, como pro Bahia fora de casa. Foram 2 derrotas, 2
2 vitórias e um empate. E aqui para mim é Vasco ou empate, tá? Vasco vai brigar para somar pontos até o último jogo do campeonato. Se o Vasco vence, ele soma 45 pontos, que é a pontuação que a gente imagina que se livre do rebaixamento. Vasco respira e já começa a pensar subir mais colocações para ganhar mais grana, né? Porque quanto maior sua colocação no Brasileiro, maior a verba que você ganha no final do ano. Então eu vou de Vasco ou empate. E no ao vivo, vou tentar pegar vitória do Vasco se estiver jogando bem, gol limite e etc. Outro mercado interessante é o de cartões, ambas equipes para receber 2 ou mais cartões também é uma boa. E para finalizar, vamos para uma duplinha do nosso terçou, tá? Uma dupla com a odd um pouco mais reduzida, mas para mim tem muito valor. Manchester City para vencer e mais de um gol e meio entre Feyenoord e Atlético de Madrid, dando uma odd de 1,68 para você quase duplicar o seu investimento. Se chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Não esquece do like, tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.